O segundo tópico da lição nos diz assim: crise na igreja primitiva. Por que não precisamos nos surpreender com a perseguição que a igreja primitiva enfrentou? A letra A, 1 Pedro 4, 12 e 13. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Então nós vemos aqui, irmãos, a obra do Senhor em todos os tempos passou por diversas situações, perseguição, oposição, e Satanás, por meio dos seus agentes, ele tenta enfraquecer, tentou destruir a causa de Deus, e por meio de perseguições, de oposições, E nós não devemos nos surpreender, pois a igreja primitiva ela estava sendo atacada ferozmente, enfrentando oposição por amor a Cristo. E em nossos dias também não será diferente. Essa oposição ela ocorreu nos tempos de Cristo, Cristo sofreu na pele isso, a sua igreja também sofreu oposição, a igreja primitiva e a igreja atual de Cristo. A igreja de Cristo também, nesses últimos dias da história desse mundo, também sofrerá perseguições, oposição. A história não será diferente. Essa oposição, então, vem ocorrendo desde os tempos de Cristo e contra os seus servos, e a história se repetirá novamente com a igreja dos últimos dias. E nós sabemos que hoje já acontecem situações de oposições, de perseguições, mas no futuro bem próximo ocorrerá algo mais forte, uma perseguição mais forte ainda, E assim como a igreja no passado, nós também seremos provados. A nossa fé também será provada nesses últimos dias, E nesse momento de prova, onde estará a nossa fé? Onde estará a nossa confiança? A fé daqueles homens da igreja do passado estava em Deus, E a nossa fé hoje estará em quem? A nossa fé também deve estar em Deus. A fé daqueles homens da igreja primitiva estava em Deus, independente de quaisquer circunstâncias, E quando a crise chegar, para nós também, nós temos aqui agora o exemplo deles, que passaram e venceram essa grande dificuldade, esse momento aqui de oposição, esse momento de crise. Eles venceram e deixaram como exemplo para nós que vivemos nesses últimos dias também. E eles se mantiveram fiéis ao Senhor, e o nosso dever também é nos mantermos fiéis ao Senhor. Muitos deles entregaram a própria vida, morreram em favor do Evangelho. Então sofreremos perseguições, perseguição contra os cristãos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, a fé em Jesus, os que guardam a lei de Deus, os que guardam o sábado do Senhor, os que não observam as leis dominicais, futuramente sofrerão perseguições também, E nós devemos nos alegrar, não ficarmos com medo, mas devemos tirar, por exemplo, a história do passado desses homens fiéis. Devemos nos alegrar quando nós passamos por provas, diz a palavra do Senhor, porque nós estamos passando por amor a Cristo, por amor à sua causa. E esse foi o exemplo dos servos do Senhor no passado. Nosso grande exemplo era o resplendor da glória do Pai. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Vergonha e falsidade o seguiram. Seus discípulos escolhidos foram exemplos vivos do caráter e espírito de seu mestre. Eram honrados com prisão e açoites, e finalmente seu quinhão foi selar o ministério com o próprio sangue. Então nós devemos também seguir o exemplo desses homens. Vemos aqui o exemplo de homens do passado, dos apóstolos, da igreja de Cristo. Que possamos também seguir esse exemplo, mesmo a custo da própria vida, mas mantermos fiéis à palavra do Senhor. A letra B, como a igreja reagiu à prisão de Pedro, Então Tiago foi morto e Pedro foi preso. E como a igreja reagiu à prisão de Pedro? Atos 12 e 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele
a Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, o grande exemplo da igreja primitiva. A igreja não ficou parada, né? Mas logo entrou em ação através da oração, buscando a Deus por livramento, pedindo a Deus pelo livramento do seu servo Pedro, né? Para que Deus intervisse naquela situação e poupasse a vida do seu servo naquele momento de prova, né? E aquela igreja sabia que a oração tinha seu grande valor, né? Entendia que Deus também manifesta o seu grande poder através da oração. Então aquela igreja se moveu e buscou a Deus em oração, em jejum, em favor do seu servo, para que Deus pudesse intervir naquele momento de crise. A morte de Tiago causou grande dor e amargura entre os crentes. Quando Pedro também foi preso, a igreja toda se empenhou em jejum e oração. Enquanto, sob vários pretextos, a execução de Pedro estava sendo retardada para depois da Páscoa, os membros da igreja tiveram tempo para examinar profundamente o coração e orar em favor dele. Oravam sem cessar em prol de Pedro, pois achavam que ele não poderia faltar na obra da pregação. Compreendiam que haviam chegado a um ponto em que, sem auxílio especial de Deus, a Igreja de Cristo seria destruída. O dia da execução de Pedro foi finalmente marcado, mas as orações dos crentes ainda subiam ao céu. E enquanto todas as suas energias e simpatias eram despertadas em fervorosos pedidos de auxílio, anjos de Deus guardavam o apóstolo prisioneiro, né? Então nós percebemos aqui, o apóstolo Tiago foi morto imediatamente, né? Porque Herodes assim determinou, mas em relação a Pedro, ele quis guardar para matá-lo publicamente, né? Para fazer uma obra diferenciada, vamos dizer assim, né? Atacar de uma forma completamente ali, vamos dizer assim, ferozmente, né? De uma forma em que pudesse causar mais temor ao povo, né? Então essa foi a vontade do rei Herodes, e a igreja reagiu com oração, buscando a Deus, buscando auxílio do Senhor, para que Deus pudesse intervir naquele momento. E aquele momento de oração, né, pôde servir também como um momento de reflexão para cada indivíduo daquela igreja, para refletir como estava a sua vida e orar em favor do apóstolo do Senhor, para que ele pudesse ser mantido também com vida, né? E para que a causa de Deus não pudesse ser destruída naquele momento. A letra C. Quão rigorosa era a segurança do cárcere de Pedro? Atos 12 e 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então Pedro foi recolhido por Herodes ali, a ordem de Herodes, à prisão, e estava sendo guarnecido, né, naquela prisão de segurança máxima, né? Estava algemado, ligado a dois soldados, um de cada lado, né? E à frente da porta existia vários guardas ainda, né? Várias guarnições de guardas, para que evitasse qualquer possibilidade de fuga de Pedro, né? Então era um momento bem crítico mesmo da vida de Pedro, um momento difícil. Lembrando-se do anterior libertamento dos apóstolos da prisão, desta vez Herodes tomou precauções dobradas. Para evitar toda a possibilidade de fuga, Pedro tinha sido posto sob o cuidado de 16 soldados que o guardavam dia e noite em diferentes turnos, com as portas da prisão firmemente trancadas e uma forte guarda diante delas. Toda possibilidade de livramento ou escape por meios humanos estava descartada. Então nós vemos aí o segundo tópico. Que Deus nos ajude para entendermos a sua palavra.